Jesus, nós te exaltamos, Senhor. Nós te glorificamos, Pai, nessa hora. Aleluia. Cante assim comigo. Vou levar meus problemas pra Deus. Oh, glória a Deus. Entrega tudo para Deus. Abençoar minha família, cante. Abençoar minha casa, meus. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Coloca a mão no seu coração. Eu creio dos joelhos que se dobram. Eu creio da oração. Oh, você não sabe o que pode a oração de um justo. Eu creio Levante as suas mãos assim. Das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. A oração, meu irmão, tem muito poder. Então levante as suas mãos e cante. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra... Oh, glória a Deus. Abençoa a sua família nesta noite. Abençoar minha casa, meus. Pois eu creio no poder da oração. Então se você crê, declara: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Coloca a mão no seu coração, declara assim comigo essa canção. Eu creio no poder da brasa viva no altar e do incenso misturado à oração. Isso é forte, isso é tremendo, meu irmão, creia. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e é o poder da oração. Então cante com fé. Vou levar meus problemas pra Deus e entregar meus problemas. Abençoar minha família, declare. Abençoar minha casa, meus. Pois eu creio no poder da oração. A igreja declara assim: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Oh, aleluia. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, igreja. Bem forte, que Ele merece. Diga graças a Deus. Aleluia. Você não sabe o poder que tem em sua oração. Diga graças a Deus. Pode se sentar, fica à vontade. Algo tremendo Deus vai falar contigo nesta noite, eu tenho certeza disso. Abra o teu coração. Vai ser uma noite de resposta para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela lá em Tiago capítulo 5, verso 14. Tiago 5,14, é lá que nós vamos começar. Nós estamos no mês da decisão, né? E nós vamos continuar falando de decisão, em nome de Jesus. Quem recebeu aí a folha da oração pela família? Faltou alguém receber? Todos receberam? Amém. Já escreveu o nome da família aí? Coloca aí o nome da sua família, que daqui a pouquinho nós vamos pôr em prática aí o poder da oração. Amém? Vamos dobrar os nossos joelhos aqui
e Deus vai visitar a nossa casa. Falando em poder da oração, eu quero falar contigo isso hoje, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 5, o versículo é o 14, tá? Tiago 5,14. Em nome de Jesus. Tiago 5,14. Todos já escreveram aí o nome da sua família? Toda quarta-feira nós estamos nesse propósito. É a igreja de joelhos, a família de pé. E também estou entregando hoje para você aquela fitinha na fé de Raabe, tá? Até trouxe aqui a minha hoje. Pastor, eu trouxe, depois você vai entregar para os obreiros. Essa aqui ficou lá na minha casa durante a semana. E aí você traz, nós vamos te entregar outra, e assim a gente vai continuando a nossa campanha, em nome de Jesus. Tiago 5,14, quem achou, diga amém. Feche os seus olhos só mais um instante. Pai, me usa nessa palavra, porque essa pessoa precisa entender uma decisão importante que ela tem que tomar hoje na vida dela. E eu peço que esta palavra conduza esta pessoa à decisão que ela precisa tomar. Que o Senhor possa me usar, que nada de mim apareça, nem atrapalhe o Senhor de falar. Que o Senhor fale comigo, como o Senhor falou comigo, também fale com o teu povo, fala com esta igreja. E eu digo, diabo, Satanás, maldito do inferno, você que não quer que essa pessoa tome a decisão que Deus quer que ela tome nesta noite, e você vai tentar atrapalhar de todos os jeitos, de todas as maneiras, eu te repreendo agora já. Eu te amarro e eu digo, pega você, todos os seus demônios, tudo que é seu, e vai embora, porque aqui não tem lugar para vocês. Sai com sono, sai com a distração, sai com qualquer que seja a falta de atenção para atrapalhar essa pessoa de entender essa palavra, e vai embora, em nome de Jesus. E você diga, Senhor Jesus, eu estou ouvindo, fala comigo, eu te peço, e amém. Amém? Então vamos falar sobre oração. A gente cantou aqui, você cantou, eu cantei, que eu creio no poder da oração. Deixa eu te fazer uma pergunta que você não precisa responder. Como anda a sua vida de oração? Já que você falou aí, você canta que você crê no poder da oração, como anda a sua vida de oração? Ah, pastor, eu oro, graças a Deus. Oro, chego em casa todo dia, antes de eu dormir eu falo, dou aquela espreguiçada assim, né? Falo, Senhor Jesus, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, abençoa a minha casa, minha família, me dá uma boa noite de sono, em nome de Jesus, amém. Faço isso todo dia, pastor. Aí quando eu acordo, dou aquela espreguiçada, Jesus, obrigado por esse dia, me abençoa, guarda eu e a minha família, em nome de Jesus, amém. E toda vez que eu venho aqui na igreja, o Senhor ora, eu também oro. Deixa eu te falar uma coisa. Se você já está um tempo servindo Jesus, se você já está um tempo servindo a Deus, já era para você entender que isso não basta. Na verdade, você precisa tomar uma decisão. Nós estamos falando de decisão aqui, né? O mês inteiro, termina agora domingo na Santa Ceia. E nós precisamos tomar uma decisão de orar. Você precisa tomar uma decisão de ter uma vida de oração. Porque orar é uma o quê? Decisão. É verdade. Não é uma coisa que você faz de maneira natural. Até se você não tomar cuidado, pode ser que você passe um dia inteiro, 2 ou 3, até uma semana, sem orar. Por quê? Porque é uma coisa que o diabo não quer que você faça. Ele vai tentar de todos os jeitos impedir a sua vida de oração. E eu vou te mostrar a importância de uma vida de oração. E eu quero te convencer ou não, o Espírito Santo, né, que é Ele que convence. Espero, oro para que Ele te convença a tomar uma decisão na tua vida a partir de hoje, a ter uma vida de oração. Diga graças a Deus. Vamos ler aqui então, e aí eu já continuo explicando. Tiago capítulo 5, verso 14. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo de que maneira? Com azeite em nome do Senhor. Então olha aqui para o pastor, irmão. O que a Bíblia manda fazer? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, os líderes, né? Os responsáveis, os pastores, depende da tradução, bispos da igreja, e unja ele com o azeite
e ore sobre ele. Olha o versículo seguinte, que é o versículo 15. E a oração da fé, o que ela vai fazer? Salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão o quê? Perdoados. Diga graças a Deus. Olha aqui o pastor, presta atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você vê o que a Bíblia manda fazer? Tem alguém entre vocês doente? Chama lá os irmãos da igreja, fala para ungir ele com azeite e faz a oração da fé, que Deus vai curar ele. Deus vai levantar, e se tiver pecado vai ser perdoado. Diga graças a Deus. Deixa eu abrir o parênteses aqui. Tem muita gente aí, de vez em quando você vê um ou outro falando aí de boca cheia, porque eu não creio nesse negócio de azeite, de entregar azeite na igreja, de entregar sal, de fazer campanha, porque campanha não precisa, campanha só para segurar você na igreja, você precisa só da palavra, você precisa só de Jesus e tal e tal. Deixa eu te falar uma coisa, eu concordo que Jesus não é o suficiente, Jesus é mais do que suficiente, diga graças a Deus. Mas, meu irmão, então a gente tem que pegar a Bíblia e rasgar, porque como é que faz com o que está escrito aqui? Como é que faz com o que a Bíblia fala? Tem muita gente aí, tudo bem, não quer crer, não tem problema, mas respeite quem crê. Não significa que aquele que crê, como dizem por aí, isso é mandinga gospel, isso é macumba gospel, isso é amuleto e tal e tal e tal. Então, meu irmão, Jesus usou amuleto, Deus fez campanha, então a Bíblia está tudo errado. Porque simplesmente Deus podia ter falado, chama o doente, ora por ele, que ele vai ser o quê? Curado. Mas sabe por quê? Muitas vezes a fé daquela pessoa não alcança o milagre daquela maneira. Teve casos que Jesus simplesmente deu uma palavra e a pessoa ficou o quê? Curada, sim ou não? Teve casos que Jesus precisou cuspir no chão, fazer uma lama, lodo, barro, passar no olho, no caso de um cego, e ainda mandar ele lá no tanque de Siloé, tinha que ser no tanque de Siloé, e lavar os seus olhos para então voltar a enxergar. Por que Jesus fez assim? Está entendendo, sim ou não? Tem casos que a gente ora que a pessoa é curada na hora, sim ou não? Mas tem casos que às vezes a pessoa tem que levar o azeite, tem que levar o sal, para aquela pessoa que está lá enferma, doente, que ela não ouve a palavra aqui, e muitas vezes até você aqui não alcançou a bênção, mas leva lá, unge, abençoa, e Deus opera, diga graças a Deus. Agora cuidado com esse pessoal aí que quer ser mais santo que todo mundo, né? Eles dão uma impressão até de que eles são mais santos do que todos, que eles não se misturam e tal, que você não pode acreditar que esse negócio de campanha, de rosa e tal, que falam da gente porque nós entregamos a rosa. Aí você pega a Bíblia, então, como é que você faz, por exemplo, quando Deus derrubou as muralhas de Jericó? Deus não podia ter feito só com um sopro? Derrubava, sim ou não? Por que Deus então mandou o povo 7 dias rodar 7 vezes em volta das muralhas, no 7º dia 7 vezes, sem falar nada, e no 7º dia ainda ter 7 vezes de uma vez só e depois gritar? Aí as muralhas caíram. Por quê? Porque tinha que ser daquele jeito. Está entendendo? Diga amém. Deus fez uma campanha com aquele povo, olha, vamos fazer uma campanha aqui, 7 dias em volta dessas muralhas. E se vocês fizerem na fé, não quebrar nenhum dia, fizer certinho, a obra acontecerá. E a obra acontecerá. O profeta não podia chegar para Naamã, do jeito que Naamã queria, só impor as mãos sobre ele, clamar a Deus, e Deus ia restaurar a lepra dele, sim ou não? O Naamã queria sim. Mas o que o profeta falou para ele? Vai lá no Jordão, tem que ser no Jordão, não pode ser em Damasco, em Abana, nem Farpar, nas águas do que ele queria lá, que eram mais limpas, né? Tem que ser lá no Jordão, e você vai mergulhar quantas vezes? 7 vezes. O que é isso? O que é isso? Uma campanha. 7 mergulhos, depois do 7º mergulho, o que aconteceu? Ele ficou curado. Então, meu irmão, cuidado com o que você ouve por aí. Eu creio porque esse foi o evangelho que me ganhou para Jesus, e o pessoal está deixando muito a coisa de lado aí em relação à oração da fé, de cura, de libertação. Os cultos estão virando mais palestra, aquele culto coach, onde você dá aquela ajuda para a pessoa, mas você não expulsa mais demônio, você não ora mais contra o mal, você não fala mais de pecado. A gente está começando a se perder nisso aí. Quem está entendendo, diga amém.
Então não se perca, não tenha vergonha de falar de cura, de libertação, porque esse evangelho me ganhou para Jesus, ganhou você, e meu irmão, nós não podemos nos envergonhar de fazer a obra de Deus. Paulo podia muito bem fazer como Jesus fez, vai e basta uma palavra e a pessoa ficará curada. Mas quando alguém chegava para Paulo, meu irmão está doente em tal lugar, está lá o meu filho doente, então faz o seguinte, olha, eu vou pegar um pedaço aqui da minha roupa, eu vou abençoar, e você leva lá para ele, e você coloca em cima dele, crendo que ele vai ser curado. E o que acontecia? Era curado. Então, muita gente falando besteira, porque não leu o quê? A Bíblia. Eu estou preparando você, porque às vezes você vai encontrar alguém por aí, até tentando te desviar da fé. Porque esse negócio, isso aí não é de Deus e tal. Então manda ele ler a Bíblia, que ele vai ver que isso vai estar na Bíblia. Senão tem que rasgar, né? Essa parte que Jesus mandou usar o azeite, que o Paulo deu o lenço lá, que Jesus fez o barro e colocou nos olhos do cego. Tem que rasgar a Bíblia, porque a Bíblia está toda errada, é ou não é? Então, cada um com a sua fé. Quem não crê, amém. Mas quem crê, respeite, né? Quem crê, em nome de Jesus. Mas vamos continuar, que ainda não é o assunto principal. Versículo seguinte, diz assim, 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E olha o que vem agora, essa parte é bem conhecida. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Meu irmão, a oração feita por um justo, a oração feita por uma pessoa obediente a Deus, ela tem muito poder. Tem, você pode crer. Por isso que eu comecei perguntando como anda a sua vida de oração. Porque eu estava meditando nessa madrugada a respeito disso. Eu estou lendo um livro aí desde o começo da semana aí, e tem falado muito comigo, e aquilo que fala comigo eu tenho certeza que vai falar com você. E ali fala a respeito de oração. Por quê? Eu estava meditando assim, tem muitas pessoas que ainda não decidiram ter uma vida de oração mesmo firme, uma vida de oração fiel, ou porque, duas coisas, ou porque não sabem o poder que a oração tem, ou porque não acredita, porque tem gente que sabe que a oração resolve, sabe que a oração transforma. Está faltando é o quê? É acreditar. Duas coisas. Se você não sabe, você vai ficar sabendo hoje. Agora, se você já sabe, então falta para você uma decisão de realmente acreditar na oração. Porque eu não posso acreditar só da boca para fora. Se eu acredito na oração, o que eu tenho que fazer? Orar? É óbvio. Eu tenho que orar, eu tenho que pôr a oração em prática. Mas como eu disse, não é aquela oração de alguém que parece mais uma reza, né? Como é que anda a sua vida de oração? Quanto tempo você tem investido em oração? Porque a oração, eu até mandei um conselho, acho que foi ontem, anteontem, passe mais tempo em oração. A oração, meu irmão, ela é uma coisa que ela resolve muitos problemas que a gente não consegue resolver de outro jeito. Eu até falo uma coisa para você sem exagerar, olha bem para mim, olha bem para o pastor. Tem muitos problemas na sua vida que já poderiam ter sido resolvidos através da oração, se você tivesse tomado uma decisão firme mesmo de começar a orar a respeito disso. Muitos problemas que você vive hoje, muitos problemas que você está vivendo hoje, que já poderia ter sido resolvido através do quê? Da oração. A Bíblia não mente. Como eu disse, eu não estou falando daquela oração que você faz 5 minutos antes de dormir, ou 5 minutos quando você acorda. É aquela oração que você entra numa guerra mesmo, que você tira um tempo do teu dia, como Jesus ensinou os discípulos. Quando você orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E ali você clama o teu Pai em secreto. Porque o teu Pai vê em secreto. O que ele vai fazer? Te recompensará. Diga glória a Deus. Nós precisamos tomar uma decisão de começar a orar, meu irmão, por coisas que na nossa vida já podia ter sido resolvido e não foi. Porque talvez está faltando esforço. Talvez, eu digo assim, irmão, sabe o que eu falo? Todas essas pessoas que estão aqui hoje,
você é uma pessoa esforçada. Não estou falando isso para te animar ou nada desse tipo, para ganhar você. Você é esforçado. Deus já vê você como uma pessoa esforçada. Por quê, pastor? O que não é esforçado, nem aqui ele está, já começa por aí. Se você está aqui é porque você já é esforçado. Você se esforçou para estar aqui. Então, para você, eu digo, não falta esforço. Não falta. A gente sabe que muita gente não vem porque não pode mesmo, mas muito só falta o quê? Esforço, a verdade é essa. Então, se você se esforçou para estar aqui, você já é uma pessoa esforçada. Às vezes não falta esforço, você trabalha, você luta, você corre atrás de um lado para o outro e faz e tal. Mas não adianta todo esforço do mundo se não tiver o quê? Uma vida de oração. Meu irmão, tem coisa que não adianta. É aquilo que diz o Salmo 127:1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem? A sentinela. Hoje você precisa tomar uma decisão na sua vida. Eu vou ter uma vida de oração de verdade. Eu vou tomar uma decisão de ter uma vida de oração. Porque eu garanto para você, irmão, olha para o pastor, presta atenção. Você talvez ia precisar da metade do esforço se você tivesse mais uma vida de mais oração. Se nós orássemos mais, nós íamos precisar fazer metade do esforço que nós estamos fazendo. Mas você prefere correr atrás, você prefere correr de um lado para o outro, você prefere suar, se desgastar, cansado, do que orar. Porque sabe por quê? A nossa mente, a nossa carne, por isso que eu falo que orar tem que ser uma decisão firme. Porque a nossa carne fala para nós que quando a gente vai orar, na verdade a gente não está fazendo nada. Eu estava lendo um livro, chama Transforme o Seu Ministério Pastoral. E ali o autor ele fala uma coisa que é verdade, eu nunca parei para prestar atenção nisso. A oração é um ato de fé. Você sabia disso? Por que a oração é um ato de fé? Porque quando você ora, você está querendo dizer para Deus que você está deixando de confiar no braço da carne, você está confiando no braço de quem? De Deus. Oração é um ato de fé. Quando você decide orar, você está dizendo que a tua oração vai ter um efeito maior do que qualquer outra coisa que você fosse, qualquer outra coisa material, carnal, que você fosse fazer. Quem está entendendo, diga amém. Mas às vezes a nossa carne não quer. Nossa carne quer que a gente vá lá e brigue e se desgaste. Ainda mais se falando de família, hoje é dia da família. A carne quer que você vá lá, é porque eu tenho que falar, porque eu vou mudar, nem que for na marra, porque eu vou fazer, e não vai. Você tem que tomar uma decisão na tua vida e entender que tem certas coisas que você não vai resolver na força, tem que ser no quê? Na oração. Quando você ora, você está tendo uma ação de fé. Porque você está dizendo para Deus, Senhor, eu podia fazer, eu podia falar, eu podia agir do meu jeito, da minha maneira, mas eu estou decidindo orar, porque eu creio que a minha oração vale mais do que qualquer outra coisa que eu ia fazer lá. Diga glória a Deus. Estou deixando de fazer do meu jeito para orar. Por isso que a oração, ela é um ato de fé. Eu até coloquei aqui, quando você decide orar, você está dizendo que a sua oração tem um efeito maior que todas as coisas materiais que você tem que fazer. Mas o que a gente faz? Muitas vezes você já reparou, quando você vai orar, parece que aparece um monte de coisa para você fazer? Sim ou não? É ou não é? Você lembra de um monte de coisa que tem que ser urgente, de coisa que não dá para esperar. Mas por quê? Porque o diabo não quer que você ore. A oração é uma coisa que realmente funciona. E Satanás ele só quer te tirar do quê? Da oração. Você começa a orar, você lembra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu estou cansado, eu estou isso. Ou simplesmente você só tem a vontade de levantar e sair dali. Parece que você não pode continuar naquela oração. É o diabo que está querendo te tirar da oração. Ele sabe que se você entrar num propósito de oração mesmo e agarrar ali com Deus, como fez Jacó, você vai sair dali transformado. Diga graças a Deus. É essa oração. Eu lembro, eu cito muito um filme que mexeu muito comigo, que eu assisti até no cinema com a minha esposa, que quando saiu, eu falei, eu quero assistir esse filme no cinema. Antes de sair do cinema, eu já vou assistir esse filme. Quando saiu o título Quarto de Guerra, alguém já assistiu esse filme? Quarto de Guerra, alguém já assistiu? Irmão, quem não assistiu, assiste.
Aquilo ali é uma pregação, não é um filme, é uma pregação. Que coisa tremenda. Aquele filme falou muito comigo. Eu lembro que era uma senhora, uma jovem senhora casada, né? Tinha sua família, mas ela estava enfrentando uma luta na sua família. Estava perdendo o casamento estava acabando, o marido já estava até deixando ela, já estava até querendo se envolver com outras mulheres. Filha, o marido, aquela casa bagunçada, e ela conhece uma senhorinha, sabe aquela senhorinha de fé, de oração mesmo? E essa senhorinha começa a ensinar ela o poder da oração. Essa senhorinha leva ela ao quarto e diz: olha, isso aqui é o meu quarto de guerra, está aqui, ó, as batalhas que eu já venci aqui dentro em oração. Diga glória a Deus. E o título realmente, o título tem tudo a ver, porque ele mostra que você pode guerrear dentro do seu quarto em oração. E ela começa a ensinar para aquela moça, para aquela jovem senhora, ela começa a ensinar: olha, você tem que orar, começa a orar. E essa mulher começa a praticar a oração. Ela pega lá o closet dela, onde ela colocava as roupas, ela tira dali, e ali ela começa a orar, todo dia clamando, todo dia buscando a Deus. E um dia ela sai pela casa e diz: demônio, você vai sair daqui, essa casa não te pertence, mandando o diabo embora. Meu irmão, para resumir, quem assistiu o filme sabe, Deus transformou a família daquela mulher. Diga glória a Deus. Irmão, a oração tem muito poder. É assim que você coloca a sua fé em ação. Nós estávamos cantando aqui, né? Vou liberar minha fé. Eu te pergunto, como é que você libera a sua fé? Você está com o seu coração cheio de fé, cheio de certeza. Como é que você faz isso? É xingando, é brigando? Como é que você libera a sua fé? É orando, meu irmão. É orando. Não é brigando, não é xingando, não é amaldiçoando, não é correndo igual uma barata tonta de um lado para o outro sem saber o que fazer. Não, você libera a sua fé fazendo o quê? Orando. Toma a decisão hoje, eu vou orar. Mas não vai ser aquela oração que eu oro hoje, daqui uma semana, daqui um mês, eu já nem lembro quanto tempo faz que eu orei. Não, é aquela oração que eu vou orar todo dia, eu vou dobrar os meus joelhos, vou tirar um tempo para oração, eu vou investir esse momento, essa hora do meu dia em oração. Em oração. Ah, pastor, não tenho tempo. Não é. É porque a oração não é a prioridade ainda na sua vida. Quando a oração se torna prioridade na nossa vida, a gente arruma tempo. Diga glória a Deus. A gente arruma. Eu estava falando, Mateus 6,33 fala assim, ó: buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser o quê? Acrescentadas. O que é o reino de Deus? Quando Jesus saiu pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Jesus saiu mostrando as curas, os milagres. O que é justiça de Deus? Eu tenho isso comigo, assim eu entendo, já tem um tempo que eu falo dessa maneira. Justiça de Deus é a palavra, a vontade de Deus se cumprindo. Diga graças a Deus. Por exemplo, uma pessoa que tem uma família, que se casou com seu marido, com sua esposa, não é justo, por exemplo, o marido não tratar a esposa com amor, com respeito, com carinho. Sim ou não? Se isso está acontecendo, isso é injusto. E o que seria justiça? Deus restaurar o amor, o respeito, a comunhão nesse casamento. O filho lá, a mãe cria o filho com todo amor, carinho, para ser uma pessoa de bem. Ele vai se envolver com droga, com má companhia, com o que não presta. É justo isso? O pai ralou, a mãe ralou, eu quero meu filho sendo uma pessoa correta, e ele se desvirtua. Isso não é justo, isso é injustiça. O que seria justiça? Aquele filho passando a respeitar o pai e a mãe, sendo salvo, se tornando um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso é justo, diga graças a Deus. Isso em todas as áreas. Então entenda, deixa eu te explicar. Tem duas maneiras de você ver essa justiça acontecer na tua vida. Duas. Ou você faz, como diz lá fora, a justiça com as próprias mãos, ou você ora a Deus para que Deus faça o quê? Justiça. Só existem esses dois jeitos. Muita gente até hoje, ela está tentando fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou mudar essa pessoa, nem que seja na pancada. Vai tentando, ver se você consegue. Te garanto que ninguém muda, ninguém. Eu falo que se apanhar resolvesse, bandido não era bandido, porque o que mais apanha da polícia é bandido, não é? Apanha e volta a fazer tudo de novo. Então, tenta aí. Não, porque eu vou resolver nem que seja na pancada, porque eu vou fazer, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo. E a justiça com as próprias
mãos. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que quis fazer justiça com as próprias mãos, o que aconteceu com ela. E vou te dar um exemplo de outra que orou a Deus para que Deus fizesse justiça. Moisés. Quando Moisés ele foi crescendo, né, dentro do palácio do faraó, ele já era escolhido desde o ventre, você sabe da história de Moisés, para libertar o povo de Israel. E quando ele foi crescendo, ele percebeu que aquele povo que estava ali apanhando, sendo escravo, sofrendo, era o povo dele, era a família dele. Quando ele começou a perceber isso, eu imagino que Moisés começou a ficar revoltado, porque ele viu os egípcios batendo, escravizando, fazendo sofrer o povo dele. Um dia ele vai e vê um egípcio batendo num hebreu, mas batendo, mais batendo, mais batendo. Ele fica tão revoltado com aquilo que o egípcio não para, e ele vai e faz justiça com as próprias mãos. O que ele tentou fazer? Justiça com as próprias mãos. Ele matou, ele acabou matando o egípcio. Ele acabou matando, enterrou o egípcio na areia, achou que ninguém viu, mas eu tenho falado bastante esses dias, nada se faz para ficar o quê? Escondido, é ou não é? Oculto. Um dia ele foi lá, tinha 2 hebreus brigando, ele chega e fala assim: vocês não podem brigar, vocês são os irmãos. Aí um deles vira assim, fala: quem que é? Quem colocou você como juiz aqui? Você vai fazer com a gente igual você fez com o egípcio? Aí ele arregalou o olho, ele percebeu que alguém tinha visto. Fugiu. Onde Moisés foi parar? Quem lembra? No deserto. Toda pessoa, meu irmão, que não aprendeu a orar, que ainda tenta, que ainda acha que deve fazer justiça com as próprias mãos, sabe para onde ela vai? Para o deserto, para aprender a orar. Para aprender a depender de quem? De Deus. Deus precisava moldar o caráter de Moisés, porque aquela obra não ia ser feita por ele. Ele ia libertar o povo de Israel, mas não com as mãos dele. Quem está entendendo, diga amém. Aí teve que ficar um tempão lá no deserto, para então voltar. Aí quando ele volta, olha como ele faz. Ele chega para Faraó e fala assim: Faraó, Deus manda aqui eu vim te dizer que você liberte o povo dele. O que Faraó diz? Não. Aí o que Moisés fala? O que Moisés faz? Dá uma surra em Faraó. Gruda o Faraó pelo pescoço. Não, ele tinha mudado, irmão. Agora ele aprendeu a orar. Ele volta e fala com Deus: Senhor, ele não quer. Agora o que o Senhor faz? Moisés, faz isso. Moisés faz e Deus opera. Você está entendendo a diferença, sim ou não? Meu irmão, tem coisa que você não alcança. Tem coisa, olha aqui para mim, tem coisa que não adianta você querer fazer com as suas próprias mãos, que você não alcança. Tem coisa que a justiça, que Deus, é Deus quem tem que fazer. Outro exemplo, esse não fez justiça com as próprias mãos, foi Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul. Um dia, Deus colocou Saul na frente de Davi. Era só ele passar a espada, o Davi passar a espada em Saul. Saul nem viu que ele estava ali. Os soldados de Davi falaram assim: vai, agora acaba com ele. É Deus que está te dando oportunidade. Ele disse: não, se alguém tem que fazer isso, não vai ser eu. Vai ser quem? Deus. O que ele decidiu fazer? Em vez de operar com as suas mãos, fazer justiça com as suas mãos, ele decidiu orar. Para onde Deus mandou Davi? Onde Deus colocou Davi? No trono. Diga graças a Deus. Então olha aqui, pastor, presta atenção nisso. Quem quer fazer justiça com as próprias mãos vai parar no deserto para aprender a depender de Deus. Quem entende que precisa orar para que Deus, esperar que Deus faça justiça, esse Deus vai colocar no trono. Diga glória a Deus. Aprenda isso. Aprenda a depender da oração. Amém, Jesus? A oração vai mudar você, vai mudar o futuro da tua família. Ontem eu falava lá na mensagem, meu irmão, feliz a família que tem um homem de Deus que ora por ela. Feliz a família que tem uma mulher de Deus que ora. Feliz os filhos que tem uma mãe que ora. Essa mãe vai mudar o futuro dos seus filhos através da oração. Você não sabe o poder que tem o quê? A oração. Se você soubesse, você tomava uma decisão na tua vida hoje: eu vou parar de xingar, de brigar, de me estressar, eu vou começar a fazer o quê? Orar. Eu vou começar a orar. Aí tem gente que ora hoje e acha que amanhã já vai estar tudo resolvido. Não, você tem que insistir. Quer ver? Olha o que diz em Lucas capítulo 18, vamos lá. Eu gosto muito dessa passagem, eu prego muito essa passagem aqui. Já preguei várias vezes essa passagem aqui na igreja. Lucas 18, 1.
Lucas capítulo 18. Você quer ver a justiça de Deus na tua vida, você tem que insistir na oração. Lucas capítulo 18, Evangelho de Lucas. Primeiro é Mateus, depois Marcos, aí vem Lucas, capítulo 18, versículo 1. Quem achou, diga amém. Como diz aí? E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca o quê? E nunca desfalecer. Jesus estava falando com os discípulos que eles tinham que tomar uma decisão de orar mesmo. Mas não era uma vez ou outra, era orar sempre. Olha aqui o pastor, você ora sempre? Você ora todos os dias? Ah, pastor, um dia eu oro, mas tem dia que é corrido e tal. Então oração ainda não é prioridade, você ainda não tomou uma decisão na tua vida. Porque Jesus falou que era orar sempre. Jesus, que era o próprio Filho de Deus, ele passava noites inteiras em oração, dependendo de Deus. Olha, pastor, presta atenção. Eu estava ouvindo esse pastor, né, esse livro que eu estou vendo lá. Ele chama Leonard Ravenhill. É um pastor americano. E ele pega pesado mesmo. Disse, olha, o povo de Deus não entendeu o que é oração. Irmão, olha aqui, pastor. Para você pregar, você precisa de ter muitas vezes um dom, um talento. Um dom de Deus. Nem todo mundo tem o dom de pregar. Se eu chamasse você aqui e te desse esse microfone na mão, talvez não ia sair nada. É ou não é? Sim ou não? Vamos fazer o teste? Vem aqui? Não, pastor, para mim não dá. Então, olha aqui o pastor. Para orar, você não precisa de dom, de talento, você não precisa de nada. A oração é para todos, é você e Deus no seu quarto em secreto. Diga graças a Deus. Uma coisa que eu falei naquele conselho do dia é que ninguém, presta atenção, nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Ouviu isso, sim ou não? Nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Você nunca vai ver uma pessoa aqui que a vida de oração dela é aqui. Deu para entender? Sim ou não? Quem está aqui fala amém. Ah, então tá bom, achei que eu estava sozinho. Nenhum homem é maior que a sua vida. Repete isso comigo, diga, nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Então você quer crescer, o que você tem que fazer? Ora mais. Você via a estatura de Jesus? Veja o quanto ele orava. Veja na Bíblia o quanto ele orava. E nem tudo está escrito na Bíblia, só algumas coisas, viu? Tem muito mais que não foi escrito aqui, que Jesus fazia e que fez. Então ninguém vai ser maior que a sua vida de oração. Eu te pergunto então de novo, como está a sua vida de oração? Ah, mas eu queria mais, eu queria crescer, eu queria estar. Mas e a sua vida de oração? Como que está? Ele fala assim, o cristão que não ora está se desviando. E é verdade, sabe por quê? O que eu falei para você? Que a oração é um ato de fé. Quando eu deixo de orar, eu começo a fazer do meu jeito. É impossível uma pessoa sem orar fazer do jeito de Deus. Uma pessoa que não ora, ela vai fazer do jeito dela. Concorda comigo? Sim ou não? Uma pessoa que não ora, ela vai fazer as coisas do jeito dela, do jeito que ela pensa, do jeito que ela acha. Então, quando uma pessoa não ora, seja membro, pastor, obreiro, seja quem for, ela está se desviando. Porque a Bíblia diz, eu entendo assim, que o justo viverá do quê? Da fé. E eu falei para você que uma das maneiras de viver pela fé é viver uma vida de oração. Porque a oração, ela mostra a sua fé. Ela é uma atitude de fé. E aí a Bíblia diz que o justo viveria da fé. E a pessoa está querendo viver da razão. Não, meu irmão. O justo vai viver da fé, de uma vida de oração. Se você não ora, você está se desviando. Quem está entendendo, diga amém.
Outra coisa forte que ele fala, presta atenção nisso. O homem que se entrega ao pecado, ele para de orar. É verdade. A pessoa que se entrega ao pecado, ela para de orar, é o primeiro sintoma. Só que o contrário também é verdadeiro. Olha que bonito, ele fala assim, ó, uma pessoa que se entrega à oração, ela para de pecar. É o contrário, não tem como. Tem como uma pessoa se entregar à oração mesmo de verdade, começar a se aproximar de Deus e ela continuar, o pecado continuar nela. Se você se entregar ao pecado, você vai parar de orar, porque não vai ter como você conseguir continuar. Em oração, com uma vida de oração e no pecado, não tem jeito. Você vai ter que parar de orar. Agora, se você tomar uma decisão, falar, não, eu vou me entregar à oração, você vai parar de pecar. Você está entendendo, sim ou não? Isso é forte, irmão. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito poderoso. Eu estou mostrando para você hoje o poder do quê? Da oração. Aprenda a orar. Você precisa ter uma vida de oração. Jesus estava dizendo, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha aqui, pastor, isso é tão forte, olha aqui para mim. Eu posso, pregando para você, me desviar. Sendo um pregador da palavra, eu posso até perder a minha salvação. Porque muita gente prega, como eu falava no domingo, mas vive de aparência, sim ou não? Só eu sei quem eu sou. Mas a oração não. A oração já é o secreto, diga graças a Deus. A pessoa que ora, não tem como, irmão, ela ser duas coisas. Não tem jeito. Porque a pregação ela é uma coisa aparente. Quanta gente prega e não vive aquilo que prega? A oração não, ela é uma coisa o quê? Particular. Isso é muito forte. Então você precisa, não adianta nada eu ter uma vida de tanta pregação e não ter uma vida de oração. Quer ver uma coisa que ele falou que me deixou revoltado? Ele falou assim, ó, um pregador que não ora pelo menos 2 horas todo dia, ele não vale um vintém. Aí eu falei assim, o que será um vintém? Fui lá ver. Você sabe o que é um vintém? Um vintém é menos que 1 centavo. Eu falei assim, eu não estou valendo nada. Porque eu não oro todo dia 2 horas. Eu oro, irmão. Estou pregando para você uma coisa que eu faço. Luto para viver o que eu prego. Eu falei assim, a partir de hoje, falei para minha esposa, não estou valendo nada. A partir de hoje eu vou começar, a partir de hoje, pelo menos 2 horas todo dia. Você está entendendo, sim ou não? Pelo menos. Porque eu pergunto, ele está errado? Ele está errado sim ou não? Hã? Não, está errado não. E você tem que, meu irmão, você tem que ser assim, você tem que gostar daquilo que te cobra, que te puxa a orelha, que te leva para cima. Você vem aqui para ouvir só, você está fazendo o máximo que você pode, tá bom, olha, continua assim, vai dar tudo certo para você. Não! Eu gosto de coisa que me cobra, aquilo me revoltou. Eu falei, já comecei, essa madrugada, 2 horas. Enquanto não der 2 horas, eu não paro. Diga glória a Deus. 2 horas, no mínimo, 2 horas. Aí eu pergunto, como está a sua vida de oração? Aí você quer ver o que de Deus? Orando 5 minutinhos todos os dias lá, aquela oração morna, aquela oração que é mais fácil você chegar assim, igual eu já brinquei aqui, e falar assim para Deus, Senhor, é a mesma de onde? Tal, o Senhor já sabe. Porque parece mais uma reza. Deus abençoa a minha vida, a minha casa, a minha família, abençoa o meu dia, e amém. Faz isso para mim, faz aquilo para mim, faz aquilo para mim, amém. Meu irmão, eu estou falando daquela oração de você entrar na guerra, de você entrar na batalha, você se derramar diante de Deus, abrir teu coração. Tem gente que gosta muito de receber oração, não há nada errado em receber oração. Você pode pedir oração, mas vou te falar uma coisa, você sabe quando sua vida vai mudar de verdade? Quando você começar a orar. Quando você se alimentar da sua própria cisterna, a Bíblia fala isso. Beba a água da sua própria cisterna. É bom você receber? Mas chega uma hora que você tem que crescer. Diga glória a Deus. Eu quero ver você crescendo. Você sendo uma pessoa de oração. Jesus falou para os discípulos, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Dever é obrigação. Dever não é opção.
Dever é obrigação, necessidade de orar sempre e nunca o quê? Aí você ora um dia e já depois não recebe, já desanima. É orar sempre. Aí ele fala no versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. 3, e havia também na mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me o quê? Faze-me o quê? Justiça. O que é justiça? É a palavra de Deus, é a vontade de Deus se cumprir. Irmão, ela podia fazer justiça com as próprias mãos. Eu não sei quem era o adversário dela, mas ela entendeu que ela não poderia, ela tinha que recorrer a quem? Ao juiz. Olha para o pastor: você não é juiz, eu não sou juiz. Se você for com as suas próprias mãos, meu irmão, você está por conta e risco. Mas se você entende o que é a oração, você vai estar todo dia na porta do juiz. E se o juiz injusto atender uma petição, quanto mais o justo juiz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não sou juiz, você também não. Não porque eu vou fazer, porque eu vou isso, eu vou aquilo, não, eu vou orar. Entenda bem, irmãos, olha pastor, presta atenção. Eu não estou falando aqui: pastor, então tudo é resolvido na oração, então vou fazer o seguinte, vou fechar no meu quarto, não vou mais comer, não vou mais beber, não vou mais tomar banho, não vou mais trabalhar, vou só orar. Não adianta, né? Dá para entender o que eu estou falando, sim ou não? Você tem que se esforçar, você vai trabalhar, você vai fazer as suas coisas, mas você precisa ter um tempo para quê? Para oração. Um tempo diário. Aí ela foi clamar: faz justiça, versículo 4, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não tenho a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe o quê? Justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Aí vem uma explicação de Jesus: e disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus, vou abrir um parênteses aqui, o justo juiz não fará justiça aos seus escolhidos que clamam quando? De dia e de noite, ainda que tardio para com eles, que está lá orando, ainda que pareça que para eles está demorando. Deus não vai fazer justiça? Versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Vai cumprir a palavra, vai cumprir a promessa, vai cumprir a vontade dele. E o que mais? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha para o pastor: qual que é a maneira que eu estou te explicando hoje de mostrar fé? Orando. Quando vier o Filho do Homem, vai encontrar você orando, vai encontrar você ainda na fé. Quem é que está na fé? Aquele que ainda não desistiu de orar. Porque uma pessoa que já parou de orar, não adianta falar que está na fé, porque não está não. Está falando da boca? Se eu ainda estou na fé, eu estou lá todo dia, 1 hora, 2 horas, e assim quanto Deus permitir. Eu falei, eu parei até, não avisei, parei de mandar os áudios, mas eu continuo orando, irmão, toda madrugada. E a gente está tendo vitórias tremendas, para a glória de Deus, amém, Jesus? Toda madrugada eu estou lá, toda madrugada. Mas, meu irmão, de terça-feira para cá, de segunda-feira para cá, Deus colocou um negócio no meu coração que tem que ser mais ainda. Mais. Se já está sendo bênção lá, 1 hora que eu fazia de oração, puxa vida, irmão, você já está sendo bênção 40 minutos, 1 hora, 1h30. Imagina 2 horas ali você buscando a Deus. Meu irmão, eu tenho certeza que muitas coisas da sua vida vão se resolver a partir de hoje, se você tomar uma decisão de começar a orar de maneira séria. Você vai ver resposta. Quem entendeu, diga amém. Como está a tua vida de oração? Nenhum homem é maior que a vida de oração que ele tem. Nenhuma mulher é maior que a vida de oração que ela tem. Pastor, eu não sei orar, não precisa saber. Se você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, começar a conversar com Deus, você vai sentir a presença dele, ele vai te responder. Não existe oração bonita, ninguém precisa ver. É algo entre você e Deus, é você rasgar o coração e falar: Jesus, eu estou aqui. Eu vim colocar minha vida diante da tua presença. Eu vim me acertar contigo. E você vai se envolver ali com Deus, e a sua vida vai começar a mudar. Você não vai ter um Deus que está lá no trono e você está aqui. Você vai ter um amigo que está do teu lado todo dia. Diga glória a Deus.
Você vai ver batalhas sendo vencidas. Eu não me esqueço do filme, quando a mulher ia lá arriscando, né, os seus propósitos de oração. Esse aqui já foi atendido, esse aqui já foi atendido, louvado seja Deus, esse aqui já foi atendido, isso aqui já foi vencido, isso aqui já foi resolvido, tudo em oração. É o que falta para nós. Irmão, o que a gente pode resolver, a gente já resolveu. O que você podia resolver, você já resolveu. Tem coisa que está faltando tomar uma decisão de entrar em oração. Amém? Então vamos fazer isso agora? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, eu não posso demorar.